Bom dia, Lenira Vilela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Yara. Bom dia, audiência. Como o povo diz, de tédio no Brasil, a gente não vai morrer nunca, de falta de notícia também não, né? Pois é, mas Helenira, olha só, é prazer estar aqui, dividir a tela com você, eu só acompanho as suas participações, mas teve um comentário aqui no chat que eu fiquei grilada, e eu sei que você está aí na luta, né, pelo sindicalismo, e eu queria que você falasse um pouco dessa greve, né, de São Paulo especificamente, e a greve como estratégia de luta política, né? Porque aí as pessoas, porque incomoda. A gente, greve não é para poder acariciar ninguém, é para incomodar, né? E é um mecanismo de luta. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa greve de São Paulo e sobre essa estratégia geral, né, do que é a greve para as conquistas sociais que a gente tem aí. Então, Yara, bom, primeiro tem uma polêmica específica quando a greve é de serviços públicos, né? Porque o entendimento, tem muita gente que faz comentários que eu diria que não fazem muito sentido, mas vamos lá. A questão primeira é o seguinte: a greve é um instrumento da classe trabalhadora desde a Revolução Industrial, né? Desde que o mundo se transformou nessa sociedade capitalista em que você tem um dono, enfim, alguém que está te explorando e você trabalha e aí você em algum momento conquistou ao longo de séculos, porque a gente precisa lembrar que para a classe trabalhadora conquistar o direito à greve, foram necessárias pessoas morrerem, lutas muito terríveis, né? E foi com base nessas greves que a gente conquistou direitos muito básicos, como previdência, direito a abono de falta por motivo de saúde, redução de jornada de trabalho, férias, hora extra. Então, todos esses direitos que a classe trabalhadora conquistou foram conquistados, em geral, com greves muito difíceis. E, hoje em dia, no mundo chamado desenvolvido, greve é um direito garantido, sempre, para todas as categorias. Já o direito de mobilização e luta dos servidores e servidoras públicos, ele veio muito depois, porque até hoje isso que se diz, mas se você trabalha para o povo, fazer greve é contraprodutivo, você vai ganhar, ou você vai colocar a opinião pública contra você, porque você só vai prejudicar os trabalhadores. Ontem eu estava vendo um comentário do Reinaldo Azevedo nesse sentido: eu sou sempre contra a greve de servidor público, porque sempre prejudica só o povo. E isso é bobagem. Se não prejudicasse o governo de plantão e se não prejudicasse a burguesia local, a gente não tinha ela efetiva. E a gente precisa lembrar que greves de servidoras e servidoras públicas garantiram uma defesa de direitos do povo. O povo, em geral, devia apoiar mais as greves dos servidores públicos do que as greves, inclusive, da iniciativa privada, porque, na maior parte das vezes, servidoras e servidores estão lutando pelo direito do povo. Por exemplo, eu fiz greve como estudante e como professora em universidade para lutar contra a cobrança de mensalidade. E quem se beneficia com a cobrança de mensalidade não é necessariamente o estudante que já não paga, e o docente que trabalha, inclusive, podia ter alguma facilidade, por exemplo, em receber, enfim, salários maiores se você tivesse uma cobrança de mensalidade. Mas a gente fez a greve. Por quê? Porque você entende que é uma forma de defender o direito. E aí, como é que ela funciona no serviço público? Bom, no serviço público, em geral, ela funciona para chamar a atenção da sociedade para aquela questão. E ela só vem depois que inúmeras iniciativas foram tomadas de tentar que aqueles problemas fossem resolvidos por outros meios. Né? A gente nunca lança a mão da greve como primeiro item, né? Mas mesmo no governo Lula, pasmem, nós ouvimos de um tradicional sindicalista da iniciativa privada que tem que manter uma instrução normativa que existe em nível federal, que foi criada pelo Paulo Guedes, dizendo que tem que cortar ponto de grevista no primeiro dia de greve, senão o servidor público vai fazer greve para sempre. A gente ouviu isso numa mesa de negociação de um sindicalista tradicional, e isso é um absurdo completo, porque servidoras e servidores públicos, nós
defendemos os direitos para os quais a gente trabalha. A gente precisa lembrar que Bruno Pereira foi assassinado e esquartejado tentando continuar a fazer o seu trabalho como servidor público. Então, esse é um erro de compreensão muito comum. Segundo, especificamente no caso da CPTM, no caso dos trabalhadores em transporte, não é verdade, e no caso da Sabesp também, não é verdade que a gente prejudique só o povo ou prioritariamente o povo, porque a gente precisa lembrar o seguinte, no setor de transporte e no fornecimento de água, os maiores prejudicados são os donos do capital. Porque um trabalhador que não vai trabalhar, porque não consegue chegar por causa da greve, ele pode perder alguma coisa. Mas quem está perdendo é quem lucra com a circulação de mercadoria. E é ela que para. Quem perde o lucro é quem lucra com a circulação da força de trabalho. E é ela quem para. Né, se você não pode ter a sua força de trabalho disponível. Então, o que acontece quando tem uma greve, especificamente no caso de transporte de água? Você pressiona o governo pelos próprios capitalistas dizendo para o governo, resolve essa merda, porque a gente precisa continuar explorando os trabalhadores que não estão conseguindo chegar para trabalhar. Então, isso é uma questão. E, por último, é importantíssimo dizer que toda a greve é política. Essa balela que a mídia hereditária, essa agência de propaganda dos interesses do capital fazem, de que, porque existe greve justa e greve injusta, e a greve injusta é a greve que é política, isso é babaquice. Toda vez que o trabalhador está lutando pelos seus direitos, ele está fazendo uma greve política. Agora, neste momento, nós estamos falando de servidoras e servidores públicos lutando pelos direitos do povo de São Paulo. Porque nós estamos falando de servidoras e servidores, trabalhadores que estão lutando pelo direito à mobilidade, que é um direito que nos países centrais, mobilidade é sempre administrada e executada por empresas públicas. Só no Brasil o sistema de concessões de transporte de rodoviário é o prioritário, em que a execução do sistema é feita por empresas privadas e não dá certo. A mobilidade no Brasil é um terror. E em São Paulo, a única parte da mobilidade que funciona mais ou menos bem é exatamente o transporte sobre trilhos, porque tem empresas públicas executando o serviço. Por quê? Porque a empresa pública, como ela não é submetida à lógica de lucro, ela consegue fazer linha que chega em lugar que não dá lucro, ela consegue fazer o oferecimento de sistema onde nem todo trajeto é compensado com lucro, e vou dizer mais, essas empresas dão lucro para o povo de São Paulo, assim como a Carris dava lucro para o povo de Porto Alegre. Então, a gente está falando de uma luta política dos trabalhadores e trabalhadoras, que estão fazendo essa luta em defesa do direito do povo, o que é comum, eu insisto, em greves de trabalhadores do serviço público. Portanto, a gente tem a obrigação política de apoiar, de dar suporte e de pressionar quem toma a decisão de privatização. E água, gente, nós estamos falando literalmente do bem mais valioso para a vida. E todas as vezes que privatizou, a gente tem vários países desenvolvidos que privatizaram sistemas de água e que estão revertendo essas privatizações, porque esses dois direitos, transporte e água, não podem ser submetidos à lógica do lucro, porque ao fazer isso, eles são sistemas ineficientes, caros, que punem a população e absolutamente excludentes, né? Você tira o direito à vida e à dignidade. E, por último, lembrar que mobilidade é o direito que garante todos os outros direitos, porque se você não tem acesso, você não tem como ter direito à educação, à saúde, à previdência, à cultura, se você não tem como se mover. Então, parabéns a quem está fazendo essa greve para impedir o governo Tarcísio de impor uma derrota ao povo de São Paulo. E lembrando que greve não é flash mob, né? Greve que não incomoda, desculpa. Não existe. Greve no shopping? É feito para incomodar, tem que incomodar, principalmente esse tipo de greve em que você está tentando chamar a atenção da sociedade para um problema que está sendo criado pelo seu chefe, que não é o seu patrão, porque o patrão é o povo, mas é o chefe que está supostamente representando esse patrão e não o está fazendo em defesa do direito do povo, né? Que é o que a gente está fazendo. Tem que incomodar. É feito para chamar a atenção. Assim como quando a gente vê os indígenas na Bolívia lá do alto, fechando rodovia. A gente não faz para as pessoas
ficarem felizes, é porque tudo já foi tentado na base da negociação, da demonstração dos argumentos, e uma parte está cega ou absolutamente preocupada com o interesse só de uma minoria, e aí você usa desse meio, que é um meio de luta, e aí, gente, é isso que você falou, né? Luta, não chama piquenique, né? Luta, não chama passeio no parque, a gente está falando de enfrentamento, de conflito. E o problema é o seguinte, as pessoas estavam enfrentando esse conflito sem a sociedade saber. E aí, quando você faz uma greve, você faz a sociedade saber que o conflito existe e que o conflito afeta o conjunto da sociedade e não só as pessoas que trabalham no sistema. Posso dar um pitaco aqui, Helenira? Nós estamos com uma geração Danone de esquerda. Geração Danone, que ela fica se baseando, faz greve ou não, na opinião pública. Greve não tem que fazer uma pesquisa, gente, de opinião pública. E tem um segundo ponto, que é o seguinte: no passado, os partidos de esquerda se juntavam, e outras classes se juntavam em solidariedade à greve. Vejam, quem é que outro dia pegou um megafone e foi numa greve de trabalhador nos Estados Unidos? Foi o presidente Joe Biden. O problema é que a esquerda recuou e os líderes de esquerda não botam a cara para bater nas redes sociais dizendo não, é direito, Tarcísio, não privatize, porque vai ser mais caro. Quem do governo Lula, desculpe, Ara, quem do governo Lula apareceu nas últimas 24 horas dizendo Tarcísio, não aumente o valor da água para o paulista? Ninguém. Sumiu todo mundo. Aí fica sozinho o sindicalista. Eu queria só fazer um comentário que a gente conecta a fala do Paulo, a nossa fala lá atrás, com a questão da greve. Gente, isso é projeto do neoliberalismo. Você esfacelar a organização de trabalhadores. É o que a gente está vendo. O pessoal acabou com o imposto sindical, Helenira, e agora estão aí dando ataque de pelanca. E aí, o que o Joe Biden bateu na bunda dele? Porque ele vê o capitalismo financeiro avançando e quem vai perder apoio popular é ele. Ele não está apoiando sindicato porque ele é bonzinho, porque ele tem consciência. A luta política é essa. Aí eu queria até que você comentasse sobre isso. Tá? Faz parte de um pacote, gente. É o combo da desgraça. É isso mesmo. Inclusive... Desculpa, Rafa. Eu vou ler uns comentários aqui do chat, que o povo está participando bastante, mas comenta essa fala da Yara e eu entro em seguida. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, nós estamos vivendo uma crise orgânica do capital. E essa crise orgânica do capital, ela tem basicamente dois motivos combinados. Uma superprodução com uma dificuldade de circulação de mercadoria. Por quê? Por causa da desigualdade. Ou seja, uma extrema concentração de renda na mão de muito poucos, fazendo com que a grande maioria das pessoas não possam consumir, ou seja, pouca circulação de mercadoria. Quem sempre regulou isso foram os sindicatos, foi a luta dos trabalhadores. Por quê? Porque obrigava o capitalista a dividir um pouquinho do que ele está acumulando com quem produziu. Ou seja, diminuir a fração do roubo. Porque lucro é roubo, né, gente? Lucro é assim, eu trabalho, a Zenha trabalha, a Rebeca trabalha, a Yara trabalha, a gente produz X, o capitalista fica com metade do X e dá a outra metade para nós. Quando aumenta, e a gente está exatamente nesse momento, onde a gente tem crise fascista, em que você não tem um polo de equilíbrio do ponto de vista da luta política, porque não tem União Soviética. União Soviética, a gente pode ter várias questões para falar sobre ela, mas do ponto de vista da política internacional, faz os capitalistas dizerem, eu posso enfiar a mão e ao invés de pagar X sobre 2, pagar X sobre 3, pagar X sobre 10, pagar X sobre 100 do que os trabalhadores produziram, porque você não tem uma referência de revolução que possa dizer, é melhor eu não explorar tanto, senão eles vão se organizar e aí vão me tirar tudo. Né? Porque a União Soviética fez esse papel, do ponto de vista internacional, por muitos anos. Quando a União Soviética cai, a gente tem uma queda no processo histórico, não é de um dia para o outro, dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. No ano de 2010, 2012, a gente teve reformas trabalhistas
regressivas no mundo inteiro. Mais de 160 países fizeram reformas trabalhistas retirando direitos. Então, e aqui no Brasil não foi diferente, não foi em 2012, mas veio, né? E a gente tem, por exemplo, trabalho temporário, uberização, toda a forma de precarização, ela só é possível porque você não tem um polo político que diga tenha medo dos trabalhadores organizados, porque trabalhadores organizados podem te tirar não, né, fazendo ainda aquela conta X sobre 3 do teu lucro, mas ele pode tirar 100, ele pode tirar o X inteiro se você quer fazendo a revolução. Como a gente perdeu esse polo, a gente tem um processo regressivo. Quando esse processo regressivo acontece, a circulação de mercadoria começa a travar. E a gente entra na crise que a gente está, e a solução que os capitalistas promovem é o crescimento do fascismo. Como o neoliberalismo não deu conta, eles fazem o crescimento do fascismo. Eles fazem a mercadorização de coisas que antes compunham o custo da força de trabalho. Hoje em dia, a gente tem processo em que a própria água é um dos elementos que eles estão transformando em mercadoria. E aí, quando eu chamo de mercadorização, não é só vender e comprar, porque isso já acontecia antes, então não é só mercantilizar. Eu uso outra palavra porque eu estou falando de um fenômeno diferente, que é você mudar essencialmente a estrutura do funcionamento do acesso àquilo, para poder aquilo compor taxas de lucro de fato expressivas na conta do capitalista. E aí a gente está falando de transporte, que no Brasil sempre foi mercadorizado, mas em outros lugares está sendo, água, lixo, saneamento, educação, saúde, todas essas coisas que em determinados lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, sempre foi mercadorizada a saúde, mas na Europa não. Na Europa ela passou a ser, né, ter esse nível de venda e de taxa de lucro acumulada, compondo a conta depois das crises, depois da queda da União Soviética. Então a gente está falando de que os sindicatos, a organização dos trabalhadores, regula o próprio capitalismo na sua tendência de crise. Então, o Biden realmente não vai lá dar parabéns e dizer, apesar do sindicalismo nos Estados Unidos ser um sindicalismo de máfia, né? A gente tem várias questões sobre o sindicalismo nos Estados Unidos, mas ele não vai fazer isso porque ele é bonzinho, mas porque ele está percebendo que o próprio sistema, os Estados Unidos estão numa crise profunda. Então, isso é uma questão fundamental, a gente entender que a defesa do sindicalismo e o poder para o sindicalismo é uma forma de regular o capitalismo dele contra ele mesmo, né? E a outra coisa é o seguinte, se a gente está lutando por um mínimo de dignidade humana, como é que a gente faz isso com uberização, por exemplo? Como é que a gente faz isso com terceirização? 80% dos acidentes de trabalho que acontecem na Petrobras acontecem entre os terceirizados, não entre os servidores públicos concursados. E a gente tem mortes nesse meio de processo. Então, a gente está falando de um processo em que o sindicalismo é uma estrutura essencial para regular o próprio capitalismo, e é lógico, eu, como sou uma pessoa, eu sou comunista, eu defendo que a gente tem que acabar com o capitalismo, eu defendo a concepção do Lenin que o sindicalismo tinha que ser escola de comunismo, ou seja, escola das pessoas desenvolverem a consciência de classe, a organização da classe, inclusive a capacidade da classe de administrar as próprias empresas, independente dos administradores capitalistas. Mas, de fato, é um conflito que se explicita, e é um conflito que, ao se explicitar e nas suas soluções, resolvem problemas da sociedade, e eu concordo plenamente, Azenha. A gente tem obrigação como campo político, e aí eu vou terminar com isso que eu acho que é muito importante. Por muito tempo, a esquerda no Brasil se apresenta como o partido dos honestos. O PT teve uma fase fortíssima disso, dizendo a nossa diferença para a direita é que nós não somos corruptos e eles são. E olha o que deu. O próprio PSOL fez esse processo também em vários momentos, quando teve frações muito grandes suas que aderiram ao lavajatismo, Não, a diferença de nós para o PT é que eles são corruptos e nós não. E a gente precisa entender que a diferença essencial que precisa ser demonstrada claramente para a sociedade é que os partidos de esquerda são diferentes do da direita porque eles defendem o interesse da maioria, quando os da direita defendem o interesse da minoria. E isso precisa ficar muito claro. E a gente não tem feito isso bem. E isso também se apresenta em questões difíceis, que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, questões quando a gente diz que enfrenta o racismo, quando a gente defende a legalização do aborto, que a gente está falando sempre. Nós nos posicionamos da defesa da maioria contra a defesa da minoria. E aí, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro cresceu, e cresceu muito,
com uma postura antissistema. Ele dizendo, nós somos contra a mídia burguesa, ele não usava a palavra burguesa, mas ele usava, nós somos contra, nós defendemos o povo que é cristão, que é honesto, nós somos contra a corrupção. Eles fizeram uma posição eles se apresentaram como os antissistema, nós vamos mudar tudo isso que está aí. E aí nós estamos se apresentando como os defensores do sistema hoje. E isso tem afastado a nossa base social, porque quando você está no meio de uma crise, a base quer solução e a solução não se apresenta dentro desses modelos da crise. E apoiar os sindicatos nesse sentido também é fundamental. Nós estamos explicitando que nós temos um conflito e o conflito é de classe. Existe quem está ficando bilionário e não compra, né? Vocês viram a história do Faro aí, e não paga nem R$400 para uma pessoa limpar a piscina. O agronegócio criou 5 mil dos 180 mil empregos que foram criados no mês de julho. Ou seja, a gente não tem... os caras que estão lucrando mesmo, que são os banqueiros, e o agronegócio, e que não oferecem nada para a economia, não circulam. Quem compra é pobre, gente. E aí o Lula tem razão. Agora, não dá para fazer o que o Lula diz, que é botar o pobre no orçamento, sem apoiar os sindicatos de verdade. Então, isso é uma questão seríssima para nós, né? A Helenira é formidável. Eu acho. Eu me identifico, eu também sou comunista, sabe, Helenira? Eu acho que a esquerda está precisando de mais luta de classes, sabe? Entender que a questão é mais embaixo. E eu queria fazer um comentário que eu adorei você lembrar, porque eu acho que a gente se apropriou de uma pauta moral que a gente sempre vai perder. Né? Corrupção, desculpa, gente, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu quero comida no prato, quero transporte, tarifa zero. A gente precisa de coisas concretas. E eu queria só defender a Helenira aqui, de um comentário que fizeram, que eu usei a expressão domingo no parque, para dizer que greve não é domingo no parque. E eu defendo, tá, a minha análise, porque eles associaram a expressão que o Alexandre de Moraes usou para justificar o golpismo do dia 8, né? Ele que roubou da gente, tá, gente? Porque greve não é passeio no parque, é anterior à análise do Alexandre de Moraes. Então, eu só queria fazer essa defesa da Helenira, que se forem criticar, critica a mim, não a Helenira, que ela só repetiu o que eu disse. Tá certo. Deixa eu ler aqui, então, pessoal, os comentários. O pessoal está participando aqui ativamente da nossa live e dessa discussão saudável que fazemos aqui. O Fernandão, ele diz, Helenira, me desculpe, mas o povo que usa metrô e trem não tem essa consciência política que nós temos. O problema deles é mais imediato e pega no bolso e na barriga. Marcelo Zorzi diz, temos que lembrar também que uma tática para a privatização é sucatear os serviços para criar repulsão na sociedade por esse serviço prestado. E a Margot Manes diz, realmente, essa crença de que só o trabalhador perde foi criada pelo capital para acabar com a greve. Marcelo Zorzi volta dizendo, a política do Tarcísio é entregar para os bilionários os serviços públicos, a política do sindicato é manter público, né, este serviço que ele quer privatizar. Fernandão diz, mas o discurso que pega, Margot, ele está respondendo, né? Não adianta se iludir, ninguém que ficou sem metrô está bravo com o Tarcísio, está bravo com os grevistas. Exatamente. Deixa eu descer mais um pouquinho, e tem um superchat aqui do Daniel Miag, deixa eu pegar. Daniel Miag diz, por que a esquerda defende a Rússia e Putin, se lá o sistema é capitalista e ele é contra o imperialismo americano, mas ao mesmo tempo contra direitos humanos? Daniel Miag sempre polêmico, né? Sempre tira o band-aid aqui na live. E aí, então, gente? Não sei se sou eu. É que eu queria comentar o Fernandão, que é assim, ó, gente. Pode comentar. Sim. Nós temos, eu esqueci de falar do imposto sindical também, Yara, mas vamos lá, gente, olha só, que a gente está fazendo uma disputa política é óbvio. A primeira coisa que a gente precisa dizer para o trabalhador que não está conseguindo ir trabalhar por causa da greve é, querido, isso é um problema do seu patrão, não é um problema seu. Você tem que dizer para o seu patrão, ligar para o Tarcísio e dizer, olha, eu estou tentando ir trabalhar, mas eu não consigo. Claro que não é simples, é lógico que não é simples. Eu acompanho há muito tempo,
o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário aqui de Florianópolis. E isso é sempre uma discussão, né? As pessoas sempre dizem, por exemplo, a história clássica do por que não libera a catraca? Que no caso do trem é muito mais fácil, ou muito menos difícil, do que no caso do ônibus, porque o ônibus é um cara, ou dois caras dentro de um ônibus circulando sozinho, né? No caso da CPTM ou do metrô, você teria todo mundo concentrado num lugar, porque uma das coisas que é essencial para a mobilização de greve funcionar é todos os trabalhadores estarem juntos se vendo, porque isso dá apoio político. Nós estamos em greve aqui junto, então a gente está se vendo. Se o patrão vier fazer pressão, vai fazer pressão para todo mundo junto. Se tivesse um em cada ônibus rodando, o patrão vai fazer pressão em cima de cada um, se sentindo sozinho, não vai funcionar. Segundo, eles tentaram, e a gente tem a obrigação de fazer o debate político com a nossa classe. Isso dialoga muito com a ideia do pobre de direita. Gente, é lógico que a classe trabalhadora repete a ideologia do capitalista, porque se assim não fosse, o capitalismo já não existia mais. Porque a base do capitalismo é eu te explorar e fingir que estou te fazendo um favor. Eu ouvi de um Uber que me levou lá para Salinas, eu estava indo fazer um trabalho de sindicato no interior de Minas, e ele falou, eu quero que tenha mais empresário, porque se tiver mais empresário, ele vai me dar mais emprego. Ele acredita na ideologia. Qual é o nosso trabalho como esquerda? Fazer o debate político. Agora, o problema é o seguinte, a gente não faz esse debate político fora do contexto do conflito, é muito mais difícil. Então, é no contexto do conflito que aí sim a gente tem a obrigação de fazer isso que a gente está fazendo aqui. E cada um de nós, cada vez que eu ouvi uma pessoa contando que a vida ficou difícil porque teve greve, tem que conversar com essa pessoa. Tem que conversar no café, tem que conversar no grupo de WhatsApp, tem que fazer circular a informação para a pessoa entender qual é o seu interesse de classe. Senão, o mesmo trabalhador está dizendo que eu estou com um problema, e claro, existem os que realmente têm um problema, né? Porque, por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha por conta, que vai vender cachorro-quente, e essa pessoa que trabalha por conta realmente não é o patrão que está se prejudicando, é ela diretamente. Mas isso é a menor parte. Os Uber estão ganhando mais. Porque também tem isso, ninguém fala, né? Tem uma parte da classe trabalhadora que ganha mais no dia que outra perde. E isso vai acontecer. O que a gente está lidando? A gente está lidando com uma obrigação de, nesse momento do conflito, fazer o debate com a classe, né? E é fácil? Não, não é fácil. Mas é que a mídia hereditária, a Globo, o Jornal Nacional, tem muito mais poder para falar mal da greve do que nós temos para defender. Ora, novas, né? Qual é a novidade? Sempre foi assim, se dependesse dessa mídia, o PT nunca tinha chegado à presidência da República. E a gente conseguiu armar formas, né? A gente conseguiu enfrentar esse poder com o nosso poder. Qual é? É de ser maioria e de ser organizada. Então, nós temos que fazer isso. Não é simples, não é uma coisa muito tranquila de fazer, mas o lugar e o momento mais fácil de fazer é exatamente quando esse conflito está estourando. Não é em outro. A gente tem que dizer para o povo, olha só, os caras estão fazendo greve, não é para ganhar aumento de salário, eles estão fazendo greve para defender o direito, para você não ter o transporte hoje, para ter ele sempre. Porque se você não tiver o transporte hoje, mas puder ter ele sempre, é bem melhor do que privatizar, e a linha privatizada não está dando conta, né? Ela está quebrando, porque sem o sistema estatal, ela não dá conta sozinha. Ela precisa estar articulada com o estatal, mesmo aquela que já é privada. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho do debate político de consciência de classe. Se consciência de classe fosse uma coisa que brotasse da realidade, insisto, a gente já tinha feito a revolução, eu não tinha mais nenhum capitalista, né? Por isso que existe pobre de direita, a gente põe a culpa no povo, né? Porque o pobre de direita, sim, gente, é estrutural no capitalismo, é uma condição sine qua non, e para existir capitalismo, existir a ideologia que distancia a classe da realidade da classe. E aí, essa coisa do imposto sindical, tem uma história que é assim, historicamente, a esquerda dentro do movimento sindical era contra, sempre foi contra o imposto sindical, porque o imposto sindical facilitava a vida dos pelegos. Por quê? Porque a gente tinha a gente chegou a ter 19 mil sindicatos no Brasil, e a maioria deles era sindicato de cartório, porque vivia só do imposto sindical, não precisava ter ninguém sindicalizado. Isso não significa que nós tenhamos apoiado a retirada do imposto sindical nesse momento, porque ele não foi feito para tirar o dinheiro dos pelegos, ele foi feito para tirar o dinheiro dos trabalhadores e dos sindicatos que eram ativos.
porque naquele momento eles estão querendo acabar com o sindicato em si, né? Eles querem que não tenha sindicato. Por quê? Porque os capitalistas querem mesmo tirar o corpo, o suor, o sangue e as lágrimas do trabalhador até o máximo, explorar até as pessoas morrerem de exaustão, como acontece na cana, né? Mas o nosso trabalho, então a gente foi contra o fim do imposto sindical do jeito que foi, e sim, as pessoas estão fazendo uma confusão sobre contribuição assistencial e imposto sindical, que é absurda, que é uma confusão propositada. De novo, a agência de propaganda dos interesses do capital fica dizendo que é a volta, que o STF aprovou a volta do imposto sindical. Mentira! O que é contribuição negocial? Contribuição negocial é quando tem uma database ou uma negociação e o conjunto da categoria ganha direitos por conta da luta do sindicato, organizada pelo sindicato, o sindicato em assembleia pode decidir uma contribuição, inclusive, para quem não é filiado. Por quê? Porque, inclusive, quem não é filiado vai se beneficiar daquela luta. Então, tem que ajudar a custear o sustento do sindicato. A gente tem por obrigação financiar o sindicato. A gente prefere um esquema em que o financiamento do sindicato aconteça via filiação, que a pessoa faça contribuição se filiando e contribuindo voluntariamente. Mas o Brasil é um lugar de 300 anos de escravidão, onde a burguesia escravocrata não admite a organização dos trabalhadores, e por isso, por exemplo, cada um que se filia, se você fosse descontar na folha, o patrão ia demitir o cara. Só dele se filiar, isso acontece na prática, tem um monte de sindicato que a filiação não pode ser descontada em folha, apesar disso ser legalmente possível, porque passaria pelo patrão saber todos os sindicalizados e isso significaria o patrão demitir as pessoas que vão se sindicalizando. Então, a gente tem que fazer contribuições por fora e isso cria uma série de dificuldades para a sustentabilidade financeira. E aí, vou dizer uma coisa, todos os movimentos sociais deviam defender a forma de financiamento dos sindicatos, porque todos os movimentos sociais dependem da contribuição sindical para funcionar. O movimento negro, o movimento feminista, o movimento sem teto, o movimento sem terra, todos eles, eu sou dirigente sindical, o movimento estudantil, todo mundo bate na nossa porta todo dia pedindo uma ajuda para ir num congresso, uma ajuda para financiar um panfleto, uma ajuda para participar do evento, o movimento indígena. Então, todo mundo, principalmente os militantes conscientes, tem que ajudar a gente a defender o financiamento. Porque senão vai faltar para nós, vai faltar para a luta da classe do qual todos nós participamos, e vai faltar para o financiamento de todos os outros movimentos que têm mais dificuldade de se financiar do que os sindicatos. Então, todo mundo tem que estar na luta junto, porque senão vai faltar para todo mundo. E eu falo isso de cadeira, assim, não tem um dia como dirigente sindical que a gente não receba um e-mail, um ofício, uma ligação pedindo contribuição para as pessoas participarem dos mais variados momentos da luta da classe trabalhadora. Então, tem que ajudar a gente a manter esse dinheiro existindo, circulando no meio da classe, porque senão vai faltar para todo mundo. Essa é a Helenira na luta, minha gente. Formidável o programa de hoje, com começo, meio e fim, um programa todo costurado, vocês não estão achando lindo? E a Helenira veio... Helenira, fantástica, né? Tá maravilhoso. A Zenha e Yara, eu tenho 2 superchats aqui, e um deles é uma pergunta para a Helenira, mas eu estou vendo que o Renê já está aqui na nossa sala de espera, e a Helenira está falando, ele está aqui, ó, balançando a cabeça. Eu acho que a gente pode subir o Renê para essa saudação inicial. A Helenira responde a primeira pergunta, tá, Helenira? E aí a gente te libera aí, porque eu sei que talvez seu dia está super corrido. Então, vamos dar bom dia para o Renê, que ele está aí só com a cabecinha concordando com a Helenira. Bom dia, Renê, seja muito bem-vindo. Ai, peraí. Tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí. Bom dia a todos e todas aqueles que nos acompanham. Concordo aqui, já começo dizendo que eu... Vamos lá? Estamos te ouvindo. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Tá ouvindo? Vamos lá. Então, bom dia a todos e todas. Já inicio aqui concordando em gênero, número e grau aí com a Helenira, com as palavras que ela proferiu aí em relação ao movimento sindical. É muito importante o apoio, né, e a organização e a estrutura para que a gente possa
organizar e financiar a luta. Sem financiamento, você não consegue pagar um ônibus, ir para Brasília, fazer a luta no dia a dia. Essa é a realidade que ela falou. Eu concordo aqui. A Zenha, bom dia. A Yara, a Rebeca. Uma satisfação enorme poder estar conversando com vocês aqui, dialogando a respeito da vitoriosa greve que nós fizemos ontem aqui no estado de São Paulo. Estou à disposição. Muito bom, Renê, muito obrigada. E aí a pergunta que eu faço para a Helenira é da Márcia Godoy, que hoje se tornou nova membro aqui do nosso canal. Então, muito obrigada, Márcia, por se tornar membro e também por enviar seu superchat, que é o que nos ajuda a financiar e a manter o nosso trabalho aqui. E ela diz, é a última. Helenira, como promover o repensar político entre pessoas cuja educação é cognitivamente deficitária no que concerne à interpretação e à argumentação? Complicado, né? Então, bom, a gente tem aí 3 questões, né? Uma é a educação pública formal, que é o lugar onde eu vivo, né? É o meu lugar, eu sou professora de matemática, que é um dos lugares, né? Um dos lugares mais difíceis aí em que a gente vive. Bom, primeiro, a gente precisa defender a educação, né? Defender a educação coletivamente. E defender a educação significa, inclusive, por exemplo, que é uma coisa que a esquerda faz bastante e é terrível na minha leitura, que é aquela coisa assim, para que vai aprender equação de segundo grau? Que besteira! Para que vai aprender? Ou seja, a gente mesmo faz um discurso desqualificando o aprendizado da escola formal. Porque o que desenvolve pensamento teórico, científico, é exatamente aprender a resolver equação de segundo grau, por exemplo. É exatamente aprender a entender como é que funciona um sistema orgânico de biologia, né? Ou aprender como é que... Ou seja, você se apropriar do método científico, porque pensamento teórico é fundamental exatamente para você ultrapassar o nível da aparência. O Marx diz que existe a aparência e a essência dos fenômenos. E a gente só consegue ultrapassar o nível da aparência quando tem teoria. Por isso que o Lenin foi dizer que não existe revolução sem teoria revolucionária. Porque a aparência do capitalismo é isso. É o moço lá do táxi me dizendo que é melhor ter empresário, porque quanto mais empresário tiver, mais emprego vai ter, o que é exatamente o oposto do que a realidade é, mas não parece. Então, a primeira coisa a gente tem que defender a escola, a gente tem que defender os professores e as professoras, a gente tem que defender o pensamento científico entre nós. Porque eu estou cansada, não só porque eu sou professora de matemática, de ouvir gente dizer, por exemplo, na esquerda, eu sou de humanas, então eu não preciso aprender física e matemática, ou eu não consigo. Todo mundo consegue, gente. Nós estamos falando de conhecimento tem 5.000 anos, 3.000 anos, 400 anos. A gente não está falando de coisa que a humanidade inventou ontem. Então, a primeira coisa é isso. Se a gente não se apropriar de pensamento teórico, a gente não consegue se apropriar teoricamente do funcionamento da sociedade. O Marx foi desenvolver o Capital para poder a gente se apropriar de como a sociedade de fato funciona, e ele precisou fazer um trabalho científico para poder chegar nisso. A segunda coisa... Então, entre nós também, estudar, né? A segunda coisa é que o processo de conscientização, de construção de consciência de classe, ele é um processo que acontece em 2 momentos, e eu não estou falando de 2 momentos de tempos diferentes, às vezes é simultâneo, às vezes, enfim, que é o processo de debate ideológico, que eu sinto muita falta, por exemplo, na esquerda em geral, a gente está se escondendo embaixo da mesa e está ficando no nível da superficialidade. Muitas vezes, por exemplo, quando vai fazer o debate de segurança, quando vai fazer o debate de aborto, quando a gente está ficando no nível da superficialidade, da moralidade, o que é terrível, porque o moralismo é a coisa mais reacionária que tem, sempre. Ele sempre puxa a sociedade para trás. Por exemplo, essa história da corrupção. A gente precisa explicar para as pessoas que corrupção é inerente ao capitalismo. Não existe capitalismo sem corrupção. Então, se não quer acabar com a corrupção, vamos embora acabar com o capitalismo, para começo de conversa. E uma segunda coisa, então, esse processo de disputa ideológica que é feita no debate e precisa ser feito cotidianamente por todo mundo que tem consciência de classe. Então, tem que fazer na fila do ônibus, tem que fazer na fila do banco, tem que fazer na internet, tem que fazer na escola, tem que fazer em todos os lugares. Isso é essencial. E o segundo momento, que aí, insisto, às vezes eles acontecem juntos e às vezes separados,
exatamente são os momentos de conflito. É o momento em que a gente está discutindo as diretas já ao país, a defesa da Petrobras, ou a greve do transporte, ou a greve da Sabesp. A gente precisa fazer o debate político, porque é no momento de luta, no momento de conflito, que a gente tem mais avanço da consciência de classe. Então, inclusive por isso, nós, como esquerda, temos que defender essa greve, apoiar essa greve, dar suporte para ela e aproveitar que o conflito está em cima da mesa para fazer esses debates, para dizer, olha, greve de servidor público é a greve que a gente mais devia apoiar. Porque mesmo quando os professores, por exemplo, estão fazendo greve para aumentar o salário, eles estão fazendo a greve para ter melhores condições para poder continuar atendendo seu filho na escola. Então, tudo isso está casado, né? A consciência de classe, ela não brota do chão, ela depende de pensamento teórico e de organização. E é nesses momentos em que a gente tem que fazer. Todo dia, né? Na escola, na fila, na feira, em todos os lugares, nos cursos, eventualmente, nos cursos de formação política que a gente conseguir fazer as pessoas terem, que é fundamental, mas na luta, fazendo a disputa ideológica. E eu sempre dou um exemplo, e eu vou terminar com isso que eu sei que eu falo demais, por exemplo, quando o Maduro veio para cá. Quando o Maduro veio para cá, a gente já sabia, o Lula trouxe o Maduro, depois, umas 2 semanas depois, teve Fórum de São Paulo, a gente já sabia que a direita ia fazer o que eles fazem, né? Botar os videozinhos, a rede de robôs deles para funcionar, para mandar um monte de mentira. Por que a gente não fez a disputa ideológica antes, inclusive a partir do governo, nesse caso? Por que o governo, por exemplo, não fez uma campanha, não pagou mesmo publicidade, para dizer, nós vamos aproveitar a vinda do Maduro para agradecer o oxigênio que ele ofereceu para Manaus, nós vamos mostrar que a gente está fazendo uma negociação com o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e que isso possa ser importante para o desenvolvimento do Brasil. Nós vamos fazer um debate com um país que compartilha a Amazônia com a gente. E é por isso que a gente está trazendo esse presidente aqui e que é um presidente que ajudou um processo de erradicar o analfabetismo no seu país. Faz o debate ideológico. Faz 3 semanas, 2 semanas de todos os mecanismos do governo, ao invés de ficar fazendo blog da agenda do ministro, ficar fazendo a disputa ideológica, fazer o debate, o Lula fazer um pronunciamento, agradece o oxigênio, diz, enquanto o governo brasileiro não estava salvando a vida dos brasileiros, o governo venezuelano salvou a vida dos brasileiros em Manaus. Passa 3 semanas fazendo esse debate, aí quando o Maduro vier, é óbvio que a campanha da direita vai ter continuado, mas eles não vão ter ficado falando sozinhos. Porque a postura que a gente tem adotado é uma postura de, se o debate é difícil, a gente se esconde embaixo da mesa. É isso que a gente tem feito. Mas é muito difícil debater aborto, é muito difícil debater LGBT, porque os brasileiros são cristãos e são reacionários. Então, o que a gente faz? Deixa a direita falando sozinha. Bom, mas se a gente deixar eles falando sozinho, é óbvio que eles vão ganhar o debate. A gente vai perder pro WO, né, gente? Já diria o velho Marighella que toda luta que a gente não faz, a gente já perdeu. Então, assim, é nesse lugar que nós estamos. E aí, de todos os debates que a gente mais tem que fazer, isso que o Azenha falou. Eu vi que o governo ofereceu um financiamento ali para melhorar, o governo federal, né? Para melhorar o transporte público em São Paulo, mas isso é pouco. A gente precisa chegar, o Lula precisa fazer o que o Biden fez. Agora, gente, a gente precisa dizer nesse mundo, que a gente precisa dizer para um ex-sindicalista que ele tem que fazer a mesma coisa que um dos presidentes mais conservadores que os Estados Unidos já teve está fazendo, me dói um pouco. E eu amo o Lula, sou daquelas que não amo o Lula, mas eu defendo muito o Lula, eu tenho noção da genialidade do papel político dele, mas ele não está cumprindo esse papel nesse momento. Precisa entrar em campo, galera, porque se não entrar em campo a gente já perdeu. Então, e quando a gente for fazer coisas, por exemplo, esse negócio do aborto, teve uma decisão do Ministério da Saúde de retomar a regulamentação de acordo com a lei de 1940 do aborto que já é legalizado, não é nenhuma novidade. Mas a gente sabia que quando a gente fosse fazer isso, a direita ia fazer uma campanha contra. Por que não prepara? Por que não faz uma contra-campanha antes, durante, depois? Entendeu? Então, a gente precisa fazer o debate ideológico. Porque se correr do debate ideológico, a gente já perdeu. E a gente tem que parar de se esconder dos debates difíceis. Eles são difíceis e é por isso que a gente tem que enfrentá-los. Porque se fosse fácil, a gente não precisava fazer, né? Tava ganho já, né? Enfim. Mas é isso, gente. Obrigado, Rebeca e Yara. Parabéns aí, Renê. Boa mobilização para vocês. Um abraço, Azenha. Obrigada também. Obrigada a todo mundo aí da audiência. Até semana que vem. Tamo junto.
Um abraço, Lenira. Esqueci de uma coisa. Posso? 1 minuto. Ontem, gente, foi dia de mobilização nacional em defesa da Petrobras. De novo, servidor público que trabalha para a Petrobras defendendo o Brasil dos governos que a gente elegeu. Governos entreguistas que querem fazer a gente perder uma das maiores empresas do mundo, que é o patrimônio do povo brasileiro. E esse dia foi um dia nacional de mobilização organizado pela Rearticulação dos Movimentos. A reunião que começou a organizar esse dia de luta foi dia 30 de agosto, tinha mais de 80 movimentos. Por quê? Porque exatamente a gente precisa de quem não faça só as lutas específicas, mas olhe para o guarda-chuva do momento político do Brasil. Então tinha MST, MTST, movimento estudantil, sindicatos, movimento negro, movimento indígena, movimento de mulheres, todo mundo junto para defender o Brasil, enfrentando o fascismo na defesa dos direitos, da democracia e da soberania. O papel que a Frente Fora Bolsonaro cumpriu antes, agora que a gente tirou o Bolsonaro da presidência, precisa continuar cumprindo, porque a gente derrotou o Bolsonaro, mas não derrotou o bolsonarismo, não derrotou o fascismo, não derrotou os neoliberais, não derrotou a retirada de direitos. Então, a gente tem que continuar a articulação que seja maior do que cada movimento tocando a sua pauta específica, que é legítimo e tem que continuar acontecendo. Então, dia 20 de novembro é a próxima data de mobilização nacional da rearticulação dos movimentos sociais no Brasil, e todo mundo tem que ir, porque num país que é 300 anos escravocrata, consciência negra é um problema e uma questão de toda a classe trabalhadora brasileira, e nós vamos estar todos juntos no dia 20 de novembro na luta, como tivemos ontem, comemorando os 70 anos da Petrobras, insisto, uma das maiores empresas do mundo, que é a empresa do povo brasileiro, né, e que precisa ser defendida porque tem sido privatizada, sucateada, esquartejada e sendo também mercadorizada, porque também é outro jeito que a burguesia tem feito, esse abocanhar de patrimônio coletivo, né? Então a gente tem que estar na luta. No Rio, em São Paulo, foram atos maiores, aqui em Florianópolis a gente conseguiu fazer um debate na universidade, mas todo mundo tem que aderir a essas articulações regionalmente, retomar e cumprir esse calendário e esse debate coletivamente. Agora sim, desculpa que eu não podia ir embora sem falar do dia de ontem. Um beijão, gente. Até a próxima. Beijo, Lenira. Um abraço.